pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. Hoje a gente vai falar sobre códigos de vestimenta, dress code e segregação social. A gente vai entender como esses códigos foram criados, por que eles foram criados e por que tão frequentemente como ferramentas muito abrangentes e aceitas pela sociedade de segregação social. Quantas e quantas vezes vocês não se depararam com um dress code, um convite que dizia que tipo de traje você deveria utilizar para estar nesse lugar, uma empresa que tem um código de vestimenta do que você pode ou não utilizar no seu momento de trabalho, ou até mesmo espaços que proíbem que você adentre a eles. Por que isso existe? Como uma ferramenta de segregação e seleção social. Quando eu digo o que uma pessoa deve vestir para estar num lugar, eu estou automaticamente segregando uma parcela significativa das pessoas que não têm acesso àquele tipo de roupa, que não quer usar aquele tipo de roupa, que não pode usar aquele tipo de roupa. Eu estou naturalmente selecionando quem eu quero que esteja naquele espaço. E eu vou trazer uma referência bibliográfica que é uma baita explicação histórica do porquê que os códigos de vestimenta tornaram-se tão populares e realmente aceitos, que é o Tratado da Vida Elegante, do Honoré de Balzac, que é o Tratado da Vida Elegante, ensaios sobre moda e mesa. É um livro que explicita, evidencia não só a vida elegante, começaram a se popularizar estes códigos de etiqueta e de vestuário que hoje são tão conhecidos e que não caíram em desuso mesmo com as mudanças na nossa sociedade. Dá para a história entender como esses códigos começaram. Se a gente olhar para as sociedades ocidentais, nós tivemos mudanças estruturais na sociedade significativas. Se a gente olha para o medievo, uma sociedade estamental, com praticamente nenhuma mobilidade social, o lugar onde você nascia determinava que espaço você ocuparia naquela sociedade. Se você nascia servo, você morria servo. Se você nascia nobre, você morria nobre. Ou seja, o seu local de nascimento determinava que espaço você ocupava e era muito facilmente identificável. Você estava num espaço pequeno e sabia dizer exatamente quem eram os servos, quem eram os nobres, que era uma sociedade sem mobilidade social. Até podia existir alguma, mas era ínfima. Quando a gente começa a ver a ascensão, a gente sai da Idade Média, entra na Idade Moderna, tem a ascensão das sociedades de corte, o início do mercantilismo e a da burguesia incipiente. Não à toa, os fatos históricos estão todos conectados. A gente tem o início da moda. A moda, como um parâmetro, um consenso que existe entre os historiadores, inicia-se no final da Idade Média, começo do Renascimento, com o mercantilismo incipiente, justamente porque nós temos a ascensão da burguesia, que ainda é incipiente nesse período, mas começa a existir. E aí a gente tem o quê? A moda se inicia. A nobreza, que não quer ser copiada e principalmente não quer ser confundida com a burguesia, começa a mudar com uma certa constância e frequência as suas vestes, porque está sendo copiada pela burguesia, que começa a ter muito poder econômico, mas que não tem os títulos e que ainda está ganhando poder político e quer muitas vezes mostrar o seu poder econômico através de vestes semelhantes à nobreza, que eram os mais poderosos do período. E aí essa nobreza não quer ser copiada e faz o quê? Começa a mudar constantemente as suas vestes, e aí a gente tem o início da moda na sociedade ocidental. E a gente começa também com a Idade Moderna, a ascensão das sociedades de corte, que podem ser super bem representadas com o absolutismo de Luís XIV e o Rei Sol, de quem eu já falei aqui mais de uma vez, dá uma olhada na playlist de História da Moda. A gente tem também a ascensão das leis suntuárias. Eram leis que determinavam quem poderia usar o quê. Leis que determinavam quem poderia, por exemplo, usar o salto vermelho, que à época de Luís XIV era somente destinado ao próprio rei ou algum membro de sua corte que fosse favorecido pelo mesmo. Ou seja, você podia ter muito dinheiro, não poderia usar o salto vermelho, porque esta era um item exclusivo de uso do Luís XIV.
leis suntuárias visavam criar uma demarcação e uma segregação social nítida e visível. Ou seja, se aquela pessoa está usando aquele item, ela deve pertencer à nobreza, porque só a nobreza pode usar esse item. Claro que as leis suntuárias foram burladas, elas serviam mais de incentivo para as pessoas utilizarem algo do que uma forma delas não utilizarem, mas elas eram uma lei oficial que determinava quem poderia usar o quê. Com a Revolução Francesa, que foi uma grande modificação na estrutura da sociedade ocidental, com a Revolução Industrial, a ascensão da classe burguesa, o empobrecimento da aristocracia e da nobreza, a gente tem uma mudança de estrutura na sociedade ocidental, modificou a forma como a moda era vista e tratada. E modificou também como a moda era utilizada como ferramenta de segregação social. Porque no período das sociedades de corte, era muito visível e nítido saber quem era nobre, quem era burguês, quem era plebe. À medida que a aristocracia foi se empobrecendo, a burguesia foi ascendendo não só economicamente, como em termos de poder político, essas barreiras ficaram muito mais suaves, muito mais sutis. Era muito mais difícil diferenciar um burguês de um nobre através das suas vestes, muito menos nítido, muito menos visível. E aí a gente tem o longuíssimo século XIX, a gente começa a ver pipocar em muitos e muitos lugares os manuais de comportamento, os manuais de etiqueta e os manuais de vestimenta. O Tratado da Vida Elegante fala exatamente sobre isso. Há, inclusive, da Vida Elegante em Paris, entre 1820 e 1830, o início do século XIX, tinha códigos, normas que deveriam ser seguidas por quem quisesse pertencer ou usufruir de fato do que seria a vida elegante. A gente começa a perceber que no século XIX, as revistas voltadas para o público feminino, livros, manuais sobre como se comportar, como se vestir, como identificar um membro real de uma determinada classe social, tornaram-se muitíssimo populares. Todas as edições, se a gente pegar revistas voltadas para o público feminino, as revistas de moda como L'Officiel, a Vogue, a Harper's Bazaar lá no seu início, todas elas vão ter matérias voltadas para como você deve se vestir em uma situação, como você deve se vestir em determinada hora do dia, como você deve saber se uma pessoa está disfarçando ou fingindo ser de uma classe a qual ela não pertence, pelos seus modos, pelo seu comportamento, pela forma como ela utiliza, por exemplo, um determinado acessório, pelos tecidos que são utilizados para a fabricação das suas peças. Isso acontece, gente, isso aconteceu por quê? Livro Processo Civilizador, Manual de Costumes do Norberto Elias, vocês vão entender também super bem no qual contexto social na sociedade ocidental, contexto histórico-social na sociedade ocidental, esses manuais de etiqueta e de vestuário existiu. Como eu não tinha mais aqueles delimitadores nítidos de segregação e distinção social, como é que eu poderia fazer? Eu poderia continuar segregando as classes menos abastadas e a elite continuar pertencendo àquele lugar, frequentar só ela aqueles lugares, aquele espaço, e só a ela ser acreditado o bom gosto, ser possuidora da beleza, de algo a ser admirado e perseguido. E uma das ferramentas muito mais poderosas para isso era criando e utilizando esses manuais de etiqueta e de vestimenta, porque eu crio um código que é conhecido e que desde o berço esses membros da elite estão frequentemente em contato e que eles sabem reproduzir com muita facilidade e que não são utilizados por toda a parcela da população que não pertence a essa elite. Então eu consigo dizer que uma pessoa é de uma classe abastada porque os tecidos que ela utiliza nas roupas são nobres, porque ela tem determinadas maneiras e modos de agir e de interagir socialmente com o outro, consegue reproduzir com facilidade, sem muito esforço,
imitar aqueles gestos, aqueles comportamentos e ter a aparência nada pela elite. Ou seja, eu consegui segregar a sociedade, dizer quem pode ou não estar naquele lugar, quem pertence de fato ou não àquele espaço, a partir de um código que foi amplamente aceito. E por que é que as pessoas que não pertenciam à elite aceitaram esses códigos? Vocês devem estar pensando, mas as pessoas não precisavam aceitar. Não era uma questão de precisar, era uma questão de imposição social. Queriam ascender economicamente, as pessoas queriam conseguir cargos mais elevados, as pessoas queriam poder frequentar determinados espaços, elas queriam ter acesso às coisas. E a única forma delas terem acesso, ter essa ascensão, é seguindo esses códigos, é conhecendo profundamente esses códigos e fazendo uso deles. E aí que a gente vê essas milhares e milhares e milhares de postagens falando sobre fulano foi impedido de entrar em algum lugar por conta do que estava vestindo. Ou bom senso, adequação ao ambiente, adequação à situação. Esse adequação ao ambiente, adequação à situação, nada mais é que uma forma de dizer quem pode ou quem não pode estar naquele espaço, quem pertence ou não àquele espaço, quem eu permito que pertença ou não àquele espaço. A diferença é que hoje a gente usa termos invernizados e mais polidos para falar sobre isso, mas é exatamente a mesma coisa eu dizer que o bom senso de adequação à situação, não é bom senso de adequação à situação, gente, é simplesmente dizer quem pode frequentar aquele espaço. E aí, gente, eu não tô falando, por exemplo, dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Essas roupas são criadas para proteger e salvaguardar a existência daquela pessoa, a integridade daquele indivíduo. Elas não são roupas de moda, elas são equipamentos de proteção individual. Então, eu não tô falando disso. A gente está numa situação que oferece algum tipo de risco à nossa integridade, é óbvio que você vai usar equipamentos para salvaguardar a sua integridade e é necessário que se utilize. Agora, quando eu tenho uma determinada situação e eu digo, olha, você não pode adentrar este espaço se você não estiver usando esta roupa, ou você não será bem tratado, ou você não terá uma ascensão de emprego, ou você não terá uma ascensão de cargo, você não será contratado. Se você não utilizar essa roupa, eu não estou salvaguardando a existência ou a integridade daquele indivíduo. Eu estou apenas impondo uma forma de segregar e de determinar quem eu digo que pode ou não pertencer àquele espaço e mais, ser bem tratado naquele espaço. E aí não é uma escolha, as pessoas individualmente não conseguem fazer essas escolhas. Ainda é frequente os locais que segregam através da moda, através da roupa que você está utilizando. Níveis muito mais profundos do que a gente imagina. Porque isso não tem a ver só com a roupa que a pessoa está utilizando. Esses manuais foram utilizados para perpetuar racismo e misoginia que já existiam nas sociedades. Então, quando eu avalio a competência de uma mulher pelo comprimento da saia que eu utilizo, eu estou utilizando a moda para perpetuar a misoginia. Quando eu digo que uma pessoa negra precisa utilizar determinada roupa para não ser maltratada num espaço, ou para ela conseguir estar naquele espaço e ser tratada com o mínimo de respeito e dignidade, eu estou utilizando a moda para perpetuar o racismo da sociedade. E não tem a ver com adequação, nem com o bom senso que tanta gente faz questão em propagar. É só uma forma um pouco mais sutil e muito mais aceita socialmente de segregar as pessoas, de perpetuar o racismo, de perpetuar a misoginia e vários outros tipos de violências. Essa conversa para Historiando a Moda, porque a gente tem mania de replicar conceitos e ideias sem refletir sobre eles. A gente fala muito sobre adequação, a gente fala muito sobre bom senso na hora de se vestir, mas a gente nunca para analisar o que está por trás dessa adequação e bom senso. O que está por trás de eu dizer o que é adequação e bom senso na hora de eu me vestir para um determinado ambiente. Sei que eu estou perpetuando estruturas segregadoras e estou me utilizando de todo um histórico na sociedade para fazer isso sem ser criticado.
Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Aqui embaixo, como sempre, na caixinha de descrição, tem a bibliografia que eu utilizei para produzir essa aula e esse debate aqui para vocês. Beijinho e tchau, tchau!